capaz de livrar a nação de abalos institucionais. As regras que fazem o Brasil funcionar são 250 artigos escritos pelos deputados e senadores eleitos depois de 2 décadas de ditadura militar. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição. Eu estou falando da Constituição de 1988, que está completando 35 anos. Ela estabeleceu que os direitos e as liberdades básicas são invioláveis. Criminalizou o racismo, garantiu a liberdade de expressão, as eleições diretas, a igualdade de gênero e os direitos sociais como educação e saúde, entre tantos outros pontos. Os direitos dos trabalhadores, a questão da previdência social, da seguridade social, essas coisas avançaram muito no Brasil. A reportagem especial de hoje vai mostrar como a Carta Magna está ajudando o Brasil a avançar em vários aspectos e como foi difícil o caminho até a sua promulgação no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição de 1988 deu um recado. O Brasil é para todos. Brasileiros e brasileiras têm os mesmos direitos e deveres. E todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos nos termos do documento. Foi aprovada. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O país saía de um longo período de prisões arbitrárias, torturas, mortes sem explicação e recessão. Poucos dias depois do golpe que derrubou o presidente João Goulart, uma comissão de juristas se reuniu para resolver um problema muito sério, né? Como dar legitimidade para um ato ilegítimo? Como conferir legalidade para um ato ilegal? E foi o que Francisco Campos, então professoral, explicou que para ele, o 31 de março de 64 não era um golpe, e sim uma revolução, e que as revoluções teriam poder constituinte originário. O que é isso? É a capacidade de fazer novas leis. E ele criou um instrumento jurídico, o AI, Ato Institucional, que era para ter sido um só, mas que conferia poderes ao Executivo para se impor aos demais poderes. Foi esse o grande instrumento jurídico que no pós-64 fortaleceu a autoridade presidencial. A autoridade presidencial essa ocupada sempre por um general do Exército Brasileiro, definido pela cúpula daquela instituição, e que com isso interferia nos outros poderes e cerceava uma série de direitos da população. Havia uma disputa, né, na sociedade sobre o caminho que o Brasil iria seguir. E havia essa disputa entre as empresas nacionais, de capital nacional, e as empresas estrangeiras. Nesta disputa que aconteceu no país, foram várias disputas simultâneas, mas na disputa econômica, na Constituição de 88, prevaleceu o interesse nacional das empresas brasileiras de capital nacional. O vereador César Maia, prefeito do Rio de Janeiro por 2 vezes, sentiu na pele os efeitos da ditadura. Eu estudava engenharia em Ouro Preto, fui preso. Fiquei preso ali, sei lá, uns 2 anos, uma coisa assim, né? E finalmente, quando saí e fui para o Chile. Ali no Chile, enfim, voltei a estudar, porque meus documentos foram retidos pelo regime militar e eu gerei uma expectativa grande sobre o futuro e foi muito doloroso, mas muito positivo também. Eu saí com a minha mãe do Brasil, nós passamos pela Argentina e depois eu peguei um avião e fui para o Chile. A Universidade do Chile, Escola de Economia, ela tinha poucas vagas para estrangeiros. E eu fui destacado ali, entrei como uma dessas 9 vagas de estrangeiro. Eu estudava engenharia
no Brasil, Engenharia de Minas, e passei a estudar Economia no Chile, que é uma escola extraordinária. Ele conta como esse período foi danoso para o país. A minha geração, ela viveu o regime pré-autoritário, viveu o regime autoritário, foi duro, né? Porque tivemos que enfrentar uma repressão violenta, prisão, tortura, e assim mesmo foi superado pelas forças democráticas, pela luta que se desenvolveu para a recuperação da democracia, e finalmente, a partir de 88, isso foi restabelecido. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 1987. De acordo com o portal da Câmara Federal, 559 parlamentares, entre deputados e senadores, participaram da elaboração da nova Constituição. O presidente da Assembleia, deputado Ulisses Guimarães, comandou os trabalhos que se desenrolaram ao longo de intensos 19 meses. Ex-deputado constituinte, Luiz Alfredo Salomão foi um dos atores desse momento histórico. Em 88, havia uma crítica muito contundente contra a Constituição. Ela foi considerada extensa demais, analítica demais, se comparava com a Constituição americana, né, que era muito mais sintética, né, e a Constituição foi muito atacada. O doutor Ulisses fez um grande combate a esses críticos que não tinham ainda uma fundamentação na experiência para fazer aquela gente. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Pela primeira vez, em nosso sistema representativo, abriu a possibilidade de apresentação, né, de propostas, né, oficialmente pela sociedade, chamadas emendas populares. Bastava reunir 30 mil assinaturas e ter a chancela de 3 associações legalmente organizadas da sociedade civil para que as propostas fossem admitidas, discutidas e votadas. Né? Nós tivemos, pelos cálculos, né, da própria Constituinte, 122 emendas populares, totalizando à época cerca de 12 milhões de assinaturas, num país que à época tinha 140 milhões de habitantes, mais ou menos, então foi uma participação muito expressiva. A montagem da Constituinte no plenário, aquela separação em comissões, ela gerou um envolvimento de todas as correntes políticas e ideológicas, todas elas. E isso daí para mim foi muito prazeroso. Eu tive a ocasião de, na Constituinte, ser um deputado, vamos dizer assim, economista, que era a minha profissão, e participei nessa condição da Constituinte. E aprendi demais. A população foi convidada de diversas maneiras a participar do processo de elaboração da nova Carta Magna. Milhões de formulários foram distribuídos nas agências dos Correios para que os brasileiros e as entidades representativas encaminhassem sugestões. Eu não concordava com as ideias de muitos deles, mas sempre as respeitei e sempre procurei discuti-las de modo a que eu aprendesse alguma coisa a mais. Por que essa pessoa pensa assim? As pessoas não são intrinsecamente más, né? Elas têm visões diferentes da nossa, o que enriquece o mundo, enriquece a vida. Se todo mundo pensasse igual, seria um desastre, né? A Constituição Cidadã foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, com um discurso emblemático de Ulisses Guimarães. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
O caráter cidadão da Carta de 88 se reforça com novas cláusulas pétreas, aquelas que são invioláveis. No artigo 60, fica claro que não se pode eliminar, nem mesmo por emenda constitucional, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e nem os direitos e as garantias individuais. E por que Constituição Cidadã? Porque ela é marcada pela ampliação de direitos. No que diz respeito aos direitos civis, aos direitos individuais, essa Constituição reintroduz o habeas corpus, que normalmente é uma das primeiras vítimas dos regimes autoritários. Foi assim em 37, foi assim em 64, que é um instrumento importantíssimo para o cidadão, que é o que protege o cidadão contra as ações consideradas arbitrárias por parte do Estado. Essa Constituição também criou o habeas data, que é o direito que o cidadão dispõe de descobrir, de ter acesso às informações que o Estado produz a seu respeito, algo que no regime autoritário é utilizado contra o próprio cidadão. Um ponto de debate em relação à atual Constituição Federal é sobre o fato de ela estar ou não acessível à população. Nas ruas, muitas pessoas assumem que não conhecem o texto. Eu aprendi aprendi depois que eu me formei, saí do ensino médio, por curiosidade, eu comecei a ler a Constituição. Antes disso eu não conhecia. O senhor já teve curiosidade de pesquisar sobre a Constituição, pegar uma cópia dela e ler? Eu gostaria, é uma boa ideia. Eu acho que no geral as pessoas não têm tanta informação, mas eu acredito que seja muito importante. Apesar de a população ainda não conhecer o texto profundamente, a Constituição de 88 foi um grande ganho para o país. Num balanço severo, mesmo num balanço severo, o sistema instaurado pela Constituição de 88 merece aprovação, para falar a linguagem escolar. E, além disso, tem um aspecto fundamental, me parece, da Constituição de 88, que é aquilo que muitos de nós chamamos de programa civilizatório que ela traz. Quer dizer, nós temos ali uma estrutura constitucional que se volta não para consolidar a sociedade brasileira tal qual era e tal qual é, mas para transformá-la. Isso fica claro já no preâmbulo da Constituição, nos compromissos que ali são anunciados, mas sobretudo a partir do artigo 3º da Constituição, segundo o qual são objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos e discriminações de qualquer ordem. Nada é definitivo, portanto, os avanços que foram conquistados, eles exigem mais lastro, exigem mais atualização. Enfim, a Constituição de 88 foi um grande avanço, mas não foi definitivo. 35 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, o Brasil teve 8 presidentes e a população passou de cerca de 145 milhões para 203 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Na prática, como a Constituição está afetando a vida dessas pessoas neste curto período de existência da jovem democracia brasileira? Direitos trabalhistas, direito de greve, a licença paternidade estão entre as muitas conquistas, mas o fim da desigualdade social e a luta contra o preconceito de cor, raça, sexo e idade ainda são desafios. É um Brasil que não consegue ver que o branco ele tem um privilégio, que ele não consegue nem perceber esse privilégio, porque ele não passa pelas situações que o negro passa. Eu acho que tem que mudar muito e a gente tem que ler na Constituição e brigar no modo de dizer, solicitar para que todos os políticos tenham essa visão de compensação do que aconteceu na época da escravidão. A Laura é branca. Só recentemente, quando adotou uma menina negra, mudou a própria percepção sobre o racismo. Eu entrei um dia desse numa loja, o rapaz não quis embrulhar um guarda-chuva que eu comprei, ela saiu na minha frente, a dona da loja me parou, me bloqueou porque achou que a minha filha estava roubando. Então ela não falou explicitamente que era por racismo, mas era puro racismo. Ela achou que ela era negra
e ela era uma ladra. Então eu agora, começando a buscar dentro da Constituição o que pode ser feito e o que pode ser melhorado para essa conduta mudar. A escravidão deixou cicatrizes na sociedade brasileira. Um rastro de desigualdade, invisibilidade e desrespeito que só o povo de pele preta sente no dia a dia. 100 anos após a abolição da escravatura, a Constituição Cidadã chegou assegurando em seu artigo 5º punição para qualquer discriminação que ameace direitos e liberdades fundamentais. Tornou a prática do racismo, por exemplo, crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção. Um avanço, mas que na prática parece ter surtido poucos efeitos contra o racismo estrutural. Porém, a gente ainda tem que pensar em capacitação desses agentes públicos, daqueles que operam a lei, para que eles possam, de fato, capitular os crimes de racismo como crime de racismo. A igualdade que foi incluída na nossa Constituição Federal de 1988 foi a igualdade formal, né? Mas a gente ainda tem um longo caminho para buscar essa igualdade material, que é a igualdade de fato, onde pessoas brancas, negras, LGBTQIA+, mulheres, homens, terão as mesmas oportunidades de verdade. Esse é um processo, ninguém pode imaginar que um país que foi escravocrata durante 300 anos, de repente, por uma lei, ele deixa de ser. Não. Aí você tem toda uma incorporação de discussões, de debate, e também das pessoas que ainda estão vivendo uma realidade que incorpora o passado e o presente. Agora, os avanços foram questionados. Combater o preconceito é uma das questões mais importantes no Brasil de hoje. Né? Não basta ser contra o racismo, né? Precisa ser antirracista o tempo inteiro. Hoje mesmo se discute a importância da indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E não se trata apenas, né, da representatividade, mas se trata também de saber lidar com a diversidade, o quanto a pluralidade de formações, de experiências de vida agrega para a democracia. Para os especialistas, todas essas lutas passam pela educação. A Constituição de 88, ela toma a educação, não apenas a educação primária, mas a educação em todos os níveis de acesso, como um dever que precisa ser provido para a sociedade brasileira. É claro, a Constituição não exclui a iniciativa privada. Nós conhecemos as instituições particulares de ensino, tanto na educação básica quanto no nível superior. Mas o fato do Estado brasileiro assumir essa responsabilidade é que tem sido responsável por uma grande conquista democrática, que primeiro foi a universalização do ensino fundamental. O que a Constituição traz com essa igualdade formal é dizer, se você quer chegar em um lugar, faça por onde, estude, que você vai conseguir. A gente sabe que na realidade não é bem assim, mas pelo menos no texto constitucional, né, num dos princípios fundamentais, é que a gente busque essa igualdade material para que todos consigam chegar aonde eles querem chegar. O texto da Constituição Cidadã inspira muitos debates, mas os brasileiros parecem estar em consenso sobre o reconhecimento da saúde como um direito fundamental. A Carta de 88 define no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Foi aberto caminho para a implantação de um sistema único de saúde com foco na promoção, proteção, recuperação e reabilitação dos indivíduos. Algo de novo acontece no Brasil. O Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS, tem, entre outras atribuições, executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador, capacitar pessoas na área da saúde e colaborar na proteção do meio ambiente. Todos os brasileiros, sem exceção, têm direito à assistência médica. É muito difícil explicar para os jovens o que era a saúde pré-88, antes que uma Assembleia Nacional Constituinte tomasse a decisão política fundamental, como nós costumamos dizer,
de instituir um sistema único de saúde de acesso universal e gratuito, que antes não existia no Brasil. Só quem tinha carteira assinada ou era dependente de quem tinha carteira assinada e, portanto, era cadastrado no então INAMPS, né, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, tinha assistência médica, assistência à saúde efetivamente garantida. Foi uma decisão magistral na Constituinte. Talvez se eu tivesse que destacar da Constituição brasileira um ponto fulcral de Constituição brasileira, eu diria o SUS, que foi uma discussão aberta, ampla e que incorporou todas as forças políticas e culminou com essa decisão que eu diria que é um exemplo para o mundo todo. O entendimento da nossa Constituição chegou também aos povos originários. Em junho deste ano, a então presidente do Superior Tribunal Federal, Rosa Weber, lançou no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a primeira Constituição brasileira traduzida para a língua indígena, o Nhengatu, também conhecida como o Novo Tupi. Ela foi feita por um grupo de 15 indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós. Um exemplar foi apresentado na exposição Vozes Plurais da República, inaugurada em 29 de agosto na Biblioteca Nacional. Mostra essa responsabilidade, essa importância de respeitar que os índios tenham conhecimento dos seus direitos na sua língua, não que eles precisem entender a nossa língua para saber os seus direitos. A sociedade livre, justa e solidária, sonhada pela Carta, ainda precisa percorrer um longo caminho para a construção do país imaginado em 1988. Mas não há dúvida de que a Constituição ajudou a dar passos muito importantes. O retrocesso sempre existe, mas quando a democracia está alicerçada, ela existe, mas é superada. É verdade que desde que ela foi promulgada, tivemos várias tentativas de reduzir, de suprimir esses direitos, numa perspectiva de que o país funcionaria melhor com menos direitos para a sua população. Mas até o momento, a maior parte dessas investidas conseguiu ser rechaçada. Esta obra, que é uma obra que já sofreu muitas mudanças e que certamente vai continuar a tê-las no futuro, essa obra tem uma duração, ela vai ter uma permanência diferente das constituições anteriores. A Constituição, na verdade, deveria ser ensinada nas escolas, porque quando uma pessoa sabe dos seus direitos, essa pessoa se empodera, essa pessoa não vai deixar passar por injustiça, a gente vai estar realmente criando uma sociedade mais justa e igualitária, que é aquilo que a gente busca sempre. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Obrigada pela companhia. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Vamos agora, senhores constituintes, como está escrito no documento que nós elaboramos, tomar o compromisso leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
é o nosso grito. Lutar para vencer. Muda Brasil! Muda Brasil!